possibilidade de engravidar novamente. A mentalidade tribal pensava assim: como a mentalidade é nós temos descendentes fortes, não só uma questão de quantidade, mas também de capacidade produtiva, a poligamia teve uma função nos povos antigos. E é isso que Kardec vai dizer aqui. Vejamos, a igualdade numérica aproximada entre os sexos é um indício da proporção segundo a qual eles devem unir-se? Sim, pois tudo tem uma finalidade na natureza. Eu vou ler as duas, 700 e 701, para a gente poder comentar com mais profundidade. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? A poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, para ser conforme aos desígnios de Deus, deve ser baseado na afeição dos seres que se unem. Com a poligamia não há afeição real, só há sensualidade. Aí existe uma nota que diz o seguinte: se a poligamia fosse conforme à lei natural, ela deveria ser universal, o que seria materialmente impossível dada a igualdade numérica dos sexos. A poligamia deve ser considerada como um hábito ou uma legislação apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social faz desaparecer pouco a pouco. A opinião do Espírito sobre a poligamia é muito clara. O Espiritismo propõe a monogamia. Por quê? Monogamia, uma pessoa casa-se com a outra. Poligamia, uma pessoa casa-se com várias. Vocês entendem? Entenderam a diferença? De monogamia para poligamia. E a proposta espírita é monogâmica. Monogâmica. Por isso que os espíritos dizem que o casamento, para ser conforme aos desígnios de Deus, deve ser baseado na afeição dos seres que se unem. Olha só. Vejam o critério que os espíritos estão dizendo para Kardec. Um casamento, para ser conforme a Deus, deve ser baseado na afeição dos seres que se unem. Esse é o critério de casamento conforme a Deus. Afeição. Você deve ter afeto por aquele a quem você está se unindo. Olha que coisa importante. Por isso que a poligamia, dentro da perspectiva de satisfazer a sensualidade, é condenada pela lei de Deus, condenada no sentido de que traz consequências ruins, porque ela não está a serviço do amadurecimento da sua afetividade. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Só que o assunto é muito mais complexo. Eu poderia parar aqui e falar: já fiz a palestra, gente, boa noite, acabou o tema. Porque nós lemos e comentamos. Mas o assunto é muito mais profundo. Porque o tema da lei de reprodução e da poligamia aborda, dizia eu no início, um aspecto da dimensão humana que é a sexualidade. E o ser humano tem uma tendência poligâmica. É aí que está o problema. O ser humano tem. Vocês não precisam se assustar. Basta que vocês participem de festas com os mais jovens que você vai ver a tendência poligâmica ali. Ou não é verdade? E Emmanuel vai dizer exatamente isso nesse livro aqui, Vida e Sexo. Já já nós vamos analisar trechos do Emmanuel comentando esta pergunta do Livro dos Espíritos. Acontece o seguinte: como nós tivemos muitas existências, e em várias dessas existências nós vivemos poligamia, ou se não vivemos a poligamia estrito sensu, legalmente considerada, nós vivemos uma afetividade sexual irresponsável. E uma afetividade sexual irresponsável significa desconsiderar a afetividade de quem você está comungando sexualmente. É isso que é uma sexualidade irresponsável. É quando você não respeita o outro naquilo que você está fazendo com o outro. Brinca com o sentimento do outro. Entra na vida só para curtir. E dane-se o sentimento do outro, a gestação do outro.
Os sentimentos, porque sexualidade está ligado à afetividade, à estima pessoal, a sentimentos profundos. Tem homem por aí que, se você duvidar da virilidade dele, ele desmaia. Não é assim? Você não é homem não, a pessoa já começa a suar. Porque a sexualidade toca em questões afetivas, da autoestima, de como o sujeito lida com o mundo, mas como é que ele lida com ele mesmo. Nós sabemos disso. E a dimensão sexual da alma humana, portanto, precisa ser educada. Dizia eu, no entanto, conforme diz Emmanuel no livro de Sexo, que nós temos tido muitas reencarnações, às vezes vivendo uma afetividade sexual irresponsável. E nós trazemos dentro de nós essa memória da afetividade sexual, algumas vezes destrambelhada. Por isso que muitos dos seres humanos, eu sou terapeuta, posso dizer isso por experiência própria, muitos dos seres humanos trazem um dilema sexual profundo, trazem uma neura sexual profunda. O assunto sexualidade, talvez por isso ele é pouco falado, porque é um assunto que demanda um olhar amadurecido, porque nós estamos cansados de fazer as besteiras que a gente já vem fazendo nas encarnações passadas, todo mundo já sabe. Nós trazemos uma carga de experiências sexuais de outras vidas, que normalmente, dizem os espíritos, desabrocha na pré-adolescência, ali entre os 10 e os 12 anos de idade, ocorrem mudanças no cérebro do cidadão, do ser humano, que possibilita que essas experiências sexuais, boas ou ruins, equilibradas ou desequilibradas, voltem. Por isso que nós, às vezes, convivemos com uma criança, aí você convive até 9 anos com aquela criança. Aí você fica alguns anos sem ter contato, você volta a ter contato com 16. Aí você diz assim, é a mesma criança? O corpo mudou, completamente. O corpo do ser humano muda nessa faixa etária. Quem observou, quem tem filho, quem tem neto, sabe o que eu estou dizendo? Os hormônios, espinha, né? Aquela pele brilhante, né? Que é própria da adolescência, da vida que está pulsando ali dentro, toda esse rearranjo hormonal que é natural, não se foge dele, possibilita, prestem bem atenção nisso, que as experiências sexuais daquele espírito voltem. Então, se é um espírito que tem tido experiências sexuais destrambelhadas, quando o corpo estiver pronto para que aquela sexualidade adormecida se manifeste, ele vai ter muitos desafios. Por isso a educação tem um papel fundamental. A educação entendida como a arte de moldar o caráter, como diz Kardec no Livro dos Espíritos. Incutir valores nas pessoas. Incutir em nossas crianças e nossos jovens que as pessoas, homens e mulheres, não são um pedaço de carne. Vocês entendem o que eu estou dizendo? São seres humanos como você, que tem sentimentos humanos iguais ao seu e que quer respeito como você quer. Respeito. Se nós não entendemos isso, nós vamos, muitas das vezes, transformando a nossa
numa arma destrutiva em relação ao outro e autodestrutiva. Porque quando alguém se vulgariza na sexualidade, ela se torna uma pessoa superficial. Superficial. Ela já não se preocupa mais como o meu toque interfere no outro, como o meu jeito de abraçar pode interferir no outro, positiva ou negativamente. Será que eu estou respeitando o outro? Vocês compreendem onde eu estou querendo chegar? Porque falar simplesmente da poligamia sem abordar a sexualidade é perder tempo. É perder tempo. Porque nós só vamos compreender a tendência poligâmica da humanidade quando nós temos o olhar reencarnacionista para a alma humana. Porque muitos hoje pensam que a geração de hoje está depravada sexualmente. De certo modo, pode ser verdade. Mas se você estudar o Império Romano, talvez você mude de ideia. Se você estudar outras civilizações, talvez você se apavore. Para nós hoje, falar de prostituição cultural é algo inimaginável. Mas houve tempo na humanidade em que existiam mulheres que se prostituíam com fins religiosos. Em Roma, isso acontecia. Na Grécia, isso acontecia. Vocês sabiam disso? E em outros povos da história humana. Para nós, isso hoje é inimaginável. Mas na época de Jesus, isso acontecia. Na época de Paulo, isso acontecia. Tanto que quando ele vai falar aos coríntios, ele aborda o tema da sexualidade. E quando você não conhece o contexto da cidade de Corinto, que era uma cidade conhecida pela depravação sexual, você não entende por que Paulo está dando ênfase naquele assunto. Então, quando você sabe que os romanos de outrora estão novamente aqui com outras roupagens, você percebe por que muitos trazem os instintos, as tendências instintivas para uma sexualidade irresponsável. Porque às vezes esse espírito vem algumas encarnações pelo seu livre-arbítrio agindo de tal modo. Vamos para Emmanuel? O espírito Emmanuel, comentando essa pergunta 701, diz o seguinte, na mensagem de número 19 do livro Vida e Sexo, intitulada Amor Livre. Amor Livre. Num dos parágrafos diz Emmanuel que a tentação de retorno aos sistemas poligâmicos pode ocorrer habitualmente com qualquer pessoa na Terra. É mais que natural, é justo. Em circunstâncias numerosas, o pretérito pode estar vivo nos mecanismos mais profundos de nossas inclinações e tendências. Entretanto, os deveres assumidos no campo do amor, ante a luz do presente, devem prevalecer, acima de quaisquer anseios inoportunos, de vez que o compromisso cria leis no coração e não se danificarão os sentimentos alheios sem resultados correspondentes na própria vida. O que Emmanuel está dizendo? Muitos de nós temos conflitos sexuais ao longo da nossa vida. Muitos casamentos se desarranjam por conflitos sexuais de um dos componentes do matrimônio. Às vezes o adultério surge como efeito desse conflito.
E Emmanuel não está passando panos quentes em erros. Ele está dizendo o seguinte: que nós, que temos tido reencarnações, utilizando a sexualidade, às vezes de modo destrambelhado, vamos ter destrambelhos na atual existência em torno do assunto de sexualidade. Não é verdade? Vocês estão tão sérios. Estão tão sérios. Quer dizer, então, vamos prestar atenção no seguinte. Às vezes, eu estou tão bem, aí de repente você tem uns desejos estranhos. Você tem sonhos estranhos. E eu, estudei Freud, estudei psicanálise na faculdade de psicologia, abordo esse tema com uma certa naturalidade. Porque é assim que no campo psicanalítico nós analisamos o assunto. E às vezes as pessoas que tinham uma vida sexual relativamente tranquila são acometidas de conflitos. Sonhos eróticos que a perturbam. Nós sabemos que o processo obsessivo também pode estar relacionado a isso. Mas para além dele, aliás, o processo obsessivo precisa estar calcado em alguma dimensão nossa. Então, às vezes, um processo de destrambelho de outras existências ressurge em você. E você tem conflitos sexuais que você não tinha. E você fala: será que eu estou ficando doido? Será que eu estou pirando? Na verdade, a vida está te chamando a regularizar uma força que estava em você, adormecida e que acordou. Como diz Emmanuel, reclamando ante a luz do presente que nós deixemos prevalecer no campo do amor. Porque às vezes no casamento a pessoa diz assim: estou cansado desse, vou arranjar outro. Estou cansada desse, vou arranjar outro. É um pensamento extremamente instintivo e desrespeitoso em relação ao outro par. Existem muitas formas de se tratar esse dilema. O objetivo aqui não é esse. O tema não é terapia de casal. Mas nós devemos nos esforçar para sublimar a força sexual, no sentido de que essa força tão potente, que é a força sexual, que é a força da vida, gente. Vocês conseguem entender que sexualidade está relacionada à manutenção da existência? Vocês percebem isso? Que vocês só estão aqui em virtude da força sexual que existe no ser humano. Por isso que Kardec, muito sabiamente, pergunta o seguinte: olha só, na questão 712 do Livro dos Espíritos, Lei de Conservação, que é a próxima que vocês vão estudar. Com que finalidade Deus colocou um atrativo no usufruto dos bens materiais? Para estimular o homem ao cumprimento da sua missão e também para experimentá-lo através da tentação. Se comer não fosse bom, você não ia comer. Se dormir não desse prazer, você não ia dormir. Se buscar a união sexual não fosse bom, você não ia buscar a união sexual. E o ser humano não ia ter descendência física. Vocês entendem o que eu quero dizer? A força sexual, ela está relacionada à manutenção da vida e à abertura da porta para que os espíritos possam voltar ao cenário da vida terrestre. É isso que a gente precisa entender. E por isso é uma atividade prazerosa.
É instinto de conservação. Vocês nunca conversaram com um rapazinho que está tendo sonhos noturnos? Ou com as famosas poluições noturnas? Que ele acorda molhado? Nunca conheceram ninguém assim? Claro que conheceu. Porque o rapaz começa a passar por determinadas coisas que ele não passava. A moça começa a passar por determinadas alterações no corpo. Antes ela abraçava o fulano, não sentia nada. Agora ela abraça o fulano, ela vai na lua. Ela entra em êxtase, né? Ai, que lindo! Porque são mudanças no corpo, na psique, na alma, que estão a serviço do instinto de conservação. Só que nós não somos um ser instintivo. Nós estamos aqui para educar os instintos. Então, nós vamos dar uma utilidade evolutiva com base no amor a essa força. A essa força. Olha o que diz Emmanuel. Eu estou fazendo uma parte de retalho na cabeça de vocês, né? Eu vou sair da mensagem e vou para o prefácio do livro 26. Olha o que ele diz no prefácio sobre sexualidade. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não disciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Não proibição, mas educação. Não adianta você proibir a sexualidade em quem quer que seja. Você não vai proibir. Você pode conseguir coibir uma manifestação pública de algum ato. Isso é verdade. Mas como a sexualidade ela também é mental, você não pode controlar a mente dos outros. Pode? Você controla a mente dos outros? Educação. Por quê? Porque não proibição, mas educação. Vamos entender. Se eu não posso controlar a mente dos outros, eu posso dar valor aos outros. Eu posso ensinar os outros a como enxergar o mundo. Isso é educação. Então, eu não vou controlar a mente dele, mas eu vou dar elementos para que ele utilize a sexualidade de modo ético. Ou não proibição. Até porque tudo que é proibido parece que é mais gostoso na espécie humana, né? Aí ninguém pode entrar, está todo mundo querendo entrar. Não leia esse livro porque senão você vai para o inferno. Está todo mundo dentro do livro. Não é assim? Criança não é assim, eu tenho um filho. Não mexa aqui. Você não pode, daqui a pouco a criança está lá, está lá. E se você sai de perto, uma criança não tem ainda, até determinada fase, como diz o Piaget, autonomia moral, né? Ela vai pela regra do outro. Ela vai pela regra do outro. Então, se tem criança que na fase, dependendo da fase da criança, que você tem que ficar em cima, né? Dizendo, não faça, não faça, não faça. Se você sair de perto, a criança faz. Porque é a fase do desenvolvimento que ela se encontra, segundo a ciência. Não mexe, não faz. Então, eduque. Como usar essa força sexual? Só que o que acontece? Como às vezes nós, adultos, não sabemos lidar com a nossa sexualidade, não está ainda educada, nós fugimos de conversar com os nossos jovens sobre esse assunto. E essa é a pior solução. Na minha casa não se conversa sobre sexualidade. Mas seus filhos estão fazendo. Então, você só não está sabendo. Educação é a arte de moldar o caráter. Parte do princípio de acompanhar aquela criança, aquele jovem, e ensinar aquele jovem a olhar as pessoas com um olhar tal que quando ele sentir prazer ou querer comunhão sexual com alguém, ele vai fazer ou não baseado no valor que ele tem. Vocês entendem?
tornar mais fácil. Estou dizendo que vai tornar mais fácil. Estou dizendo que vai abrir um campo diferente para aquela pessoa. Ele vai se relacionar. A respeitar. Respeito. A ter responsabilidade. A ter responsabilidade. Da responsabilidade consigo e com o outro. É um fator Importantíssimo. Digamos, não abstinência imposta, mas emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo. É o que a gente estava falando no Zinete ali agora. A abstinência imposta é uma tragédia. Nós já fomos adolescentes e sabemos disso. Por quê? As adolescentes saíam, né, fugiam de casa pela janela, se arrebentavam na janela, para saber. aos 14 anos, porque tinha muita curiosidade, queria, né? Então, eu não estou querendo dizer, de um modo ingênuo, que seguindo essas recomendações as coisas vão ficar floridas. Porque não vão. Não vão. Só que você vai direcionar as coisas para onde você quer que chegue. Essa que é a diferença. Porque se você não conversar com o seu jovem, com a sua criança sobre sexualidade, alguém vai conversar no seu lugar, você pode ter certeza. Porque a sexualidade é a força mais forte do ser humano. Se você não ensinar como usar, alguém vai ensinar. Não tem como ficar. Você quer o quê? Você quer que a criança, o jovem, tenha uma visão de que o corpo do outro merece respeito? Então você precisa começar desde pequeno. Você precisa ensinar desde pequeno. Porque os filhos tendem a copiar seus pais. A maneira de tratar a mulher. A maneira de tratar. Palavras que se usam às vezes referente a uma mulher. Esta pode e aquela não pode. Já passando esses conceitos, né? Então, essa educação, ela não pode ser terceirizada. Porque se a gente, como pais e mães, não assumir essa responsabilidade, porque hoje se quer terceirizar. Né? Eu dando um parênteses aqui, eu também estudei muito sobre essa área, como assistente social, e vivia muito conflito familiar, e aí tudo eu trazia para uma mesa redonda com os dois homens. Eu tive dois homens, né? E ele dizia assim: mãe, tudo tem que fazer uma mesa redonda com a gente. Todos os seminários que eu ia, aí, olha, tem um assunto para a gente conversar. E eles foram crescendo, eu fui evangelizando e também em casa fazendo a minha parte. E aí eles diziam assim: ah, Maria, você é muito exigente. Não, minha filha, porque você precisa desse material para o futuro. Né? E eles casaram e tal. E o mais novo, ele disse assim a minha mãe, ele foi morar longe, foi morar em Brasília, né? Então, e ele disse: ô mãe, tudo aquilo que você fazia às vezes era muito engraçado. Porque a gente dizia assim: puxa, a gente tem que aprender tudo isso. E aí eles são pessoas altamente responsáveis com as mulheres, com as coisas, com a bebida, com tudo e na vida. E eu tenho muito orgulho disso, porque eu abri mão de um expediente de trabalho para poder acompanhá-los. Ao passo que aquelas pessoas que não cuidavam disso aí, que tiveram problemas sérios, assim, onde eu errei, no momento adequado que era para informar essa criança, formar o conceito de vida, ele não recebeu, então ele atropelou lá na frente. Exato. Não é? Quer dizer, é muito importante essa reflexão. Porque se nós aprendemos aqui com o livro dos Espíritos e com Emmanuel comentando a poligamia, que o ser humano tem uma tendência a tentar buscar uma sexualidade irresponsável, e basta ouvir certas músicas que tocam por aí, vocês vão saber o que eu estou dizendo. Por quê? Porque essa tendência, em virtude das nossas experiências passadas, e qualquer um de nós está sujeito a conflitos sexuais.
Foi o que o texto diz. A menos que nós já tenhamos, o que pode acontecer, resolvido determinadas questões ao longo das nossas vidas. Mas sigamos. Não indisciplina, mas controle. Ou seja, conduzir a sexualidade para onde ela deve ir, que é o amadurecimento da afetividade. O amadurecimento da afetividade. Com ou sem ato sexual. Com ou sem ato sexual. Isso é muito importante a gente entender. Porque, a rigor, todo contato corporal é sexual, para a psicanálise, por exemplo. Todo contato de amigo, todo ato de carinho é uma manifestação de sexualidade. Para a psicologia, é assim que a gente entende. Só que, normalmente, isso não fica muito bom de falar assim, né? Eu te dando um abraço sexual, né? Diabo é isso, se a mulher estiver perto, se o esposo estiver perto, né? Quer dizer, eu te dando um abraço sexual. Então a gente não usa essa expressão por óbvio, isso não cabe, não é no bom tom. Mas, do ponto de vista psicológico, nós dizemos que é sexual porque tem a ver com a dimensão do corpo. Como nós lidamos com a nossa corporeidade, com os nossos afetos, como isso desperta pensamentos e sentimentos em nós e como isso desperta no outro. Isso é a dimensão afetiva e sexual do ser humano. Conduzir essa afetividade para onde ela deve ir. Vou dar um exemplo bem claro. Você pode estar casado, ama sua esposa e tal, e a atividade sexual no casamento tende a decrescer. No início tende a ser bastante, depois tende a decrescer. Isso é normal. É normal. E pode acontecer que um dos parceiros tenha uma paixão platônica por outro alguém. Vou dar um exemplo, eu gosto de coisas práticas. Então vamos dizer assim, você gosta do seu marido, você gosta da sua esposa, mas ele já está rabugento demais, ele já não dá café na cama para você, não é? Ele já deixa a toalha molhada em cima da cama, ele já não dá beijinho, toquinho de bom dia, e se vai dar com aquele bafo que você não quer nem chegar perto mais, não é assim? Aí você vai em algum lugar e que tem aquela pessoa, oi fulana, como é que você tá? Aí você pensa assim, lá em casa que eu tenho, que tragédia, se fosse isso. A sua fragilidade, que tem a ver não só com você, mas com o relacionamento, porque o relacionamento é uma vez de mão dupla, é bom que se comente sobre isso, mas como o assunto no tempo está acabando, né, eu não posso entrar nessas filigranas. Mas as nossas carências emocionais naturais podem nos fazer desenvolver paixões platônicas, silenciosas, e às vezes até nos animar a ter um caso, vamos dizer assim, popularmente, como a gente diz, né? Ou buscar alguma coisa com aquela pessoa. Por quê? Porque existe alguma coisa na sua afetividade sexual, no seu relacionamento, que não está se sentindo nutrido. E essa desnutrição faz com que você busque se nutrir fora, vamos dizer assim. E é nesse momento que nós somos convidados a educar a nossa sexualidade. E assim, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas você pode usar a sua vontade para ir reduzindo essas forças platônicas que vão surgindo na sua mente. Porque isso acontece com todo ser humano. Isso é uma sublimação. Sublimação. Exatamente, como está dizendo ali nossa irmã. Sublimação.
imaginação. Todo mundo tem imaginação, sabe? Chama-se imaginação. A imaginação, uma das funções da imaginação é mostrar para nós que nós precisamos satisfazer alguma necessidade nossa. Então, quer ver um exemplo? Você está aqui sentado. Aí daqui a pouco você começa a lembrar de um franguinho assado. Aí daqui a pouco, acho que eu estou ficando com fome, né? Eu acho que eu estou com fome. Aí daqui a pouco passa alguém com um danado franguinho assado aqui na frente, né? Você fica doido. Aí a sua imaginação, você começa a lembrar do franguinho assado, da Coca-Cola gelada, que não sei o quê. A sua imaginação fez você perceber que você está começando a ter fome. Porque a fome é um processo corporal. E o seu corpo, quando precisa de glicose, ele começa a dar sinais. Sinais. E esses sinais vão ser convertidos no seu espírito, no seu perispírito, em imagem, na sua imaginação. Então você começa a imaginar aquela comida que você gosta. E estou com fome, acho que eu tenho que ir embora. Não é verdade? Isso acontece com todo mundo. Na sexualidade acontece a mesma coisa. Mesma coisa. E nós somos convidados a educar, inclusive, a danada da imaginação, que é um pouco mais complicado. Vocês sabem disso. Né? As asas da imaginação. A questão é que aquilo que você alimenta na sua imaginação muito, uma hora você vai acabar fazendo. Você pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos sem fazer. No sexto você vai fazer. Uma hora você vai fazer o que você fica alimentando na sua imaginação. Não dá outra. Porque você está alimentando a sua imaginação. Então, quando as nossas imaginações nos colocarem questões de uma sexualidade efervescente, destrambelhada, nós somos convidados a sublimar isso, de alguma forma. Tem várias formas de fazer isso. Várias formas. Depois a gente pode fazer uma palestra só sobre isso. Né? Porque o tema sexualidade, ele aborda muitas dimensões, inclusive atuais, de temáticas, de gênero, que muita gente briga desnecessariamente, porque não entende o assunto. E não aborda, inclusive no nosso meio espírita, esse é um tema pouquíssimo abordado. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas eu tenho essa impressão, porque as pessoas têm medo de falar sobre esse assunto. Ou despreparo, mas eu acho que é medo. Porque todo mundo tem a dimensão sexual. Despreparo no sentido de trazer a informação Com amadurecimento. que possa formar, Que possa não criar conflito. Pronto, excelente. Falou tudo, isso mesmo. É verdade. Porque já tem conflito. Porque às vezes uma pessoa, dentro dessa perspectiva que você está colocando, que não tem uma fala formativa, ela pode despertar, é verdade, mais conflito nas pessoas que estão ouvindo. Exatamente porque já é uma dimensão humana muito forte. Porque está dentro dele também. O que está dentro dele? Exatamente. Que não foi devidamente trabalhado. Vejam assim, gente, que em torno da poligamia, eu tentei trazer aqui vários elementos que têm a ver com a sexualidade humana. Ficou claro a opinião espírita sobre a poligamia? Sim, sim. Né? Porque esse é o objetivo aqui central do nosso encontro. Né? Depois, eu posso até planejar uma palestra sobre esse assunto, estava até em mente já. Quando veio essa temática, poligamia, eu já associei. Quando o Cátia me falou, epa, talvez seja um pontapé, não é? Para que nós possamos fazer um projeto desse tipo, porque eu acho que é um tema que deve ser abordado com muita calma, sem pressa, e dando oportunidade para as pessoas se manifestarem. Principalmente hoje em dia, que dependendo do que você falar, as pessoas entendem o contrário, tipo, o filme bota no Instagram, você está lascado. Não é? Então nós devemos falar com muita tranquilidade, com muita calma, deixando os conceitos bem